Então é isso aí, nação. Vamos para as últimas informações do nosso Mengão, né? Enquanto o Flamengo estreia no Campeonato Carioca, os olhares ficam voltados para Marcos Braz e Bruno Spindel, que viajaram para a Europa em busca de contratações, né? O futuro do Flamengo em 2024 depende dessas novas contratações com certeza, já que o Flamengo precisa de reforços, precisa trazer novos jogadores para que não repita a atuação que fez em 2023, né? Portanto, o Flamengo tem reuniões marcadas com alguns clubes do futebol europeu que pretendem negociar os seus atletas, né? E o jornalista Mauro César Pereira falou sobre essas negociações. Ele falou o seguinte, né? Mauro César Pereira acha difícil Flamengo contratar Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique, né? Vamos entender o que o jornalista falou sobre este assunto. O jornalista Mauro César Pereira afirmou em seu canal no YouTube que dirigentes do Flamengo encontraram dificuldades nas tratativas com os jogadores que têm negociado. Além disso, o comunicador, que tem boa referência nas informações do mais querido, que na ida à Europa para contratações, os dirigentes podem voltar ao Brasil de mãos vazias, o que seria também uma vergonha para o Flamengo, né? O Flamengo não conseguir contratar nenhum atleta, né, nessa temporada, né? Só trouxe até o momento o Nicolas de la Cruz. E a questão financeira do Flamengo está bastante instável. Tem 160 milhões para gastar, gastou 76, tem mais grana aí nos cofres para fazer investidas a atletas que estejam em fim de contrato ou até mesmo que o Flamengo possa entrar em acordo com seus clubes. E essa viagem, se acontecer de o Flamengo não contratar nenhum atleta, infelizmente prejudica sim, né, o andamento e a preparação para a temporada, né? Vamos torcer que isso não aconteça. O comunicador destaca que a situação de Matias Vinha depende ainda de Daniele e De Rossi, novo técnico da Roma, que irá avaliar a situação do lateral. Ele tem sido pedido pelo treinador Tite, então depende muito do novo treinador da Roma. Então, com o novo treinador da Roma, não se sabe se ele irá pedir que Matias Vinha fique no time ou não. Vamos acompanhar e ver essa situação. Vale lembrar que Vina não estava nos planos de José Mourinho, que deixou o clube italiano nesta semana. Com isso, tudo pode acabar modificando em seu futuro na equipe da capital. Flamengo pretende aumentar o valor fixo da proposta a Roma por Matias Vina e incluir bônus por títulos conquistados, chegando nos 10 milhões de euros que o time italiano tem pedido. Em relação a Luiz Henrique, Mauro César disse que a situação é muito difícil e que não há uma empolgação por parte dos dirigentes do Flamengo. Mesmo com o atleta querendo jogar no Brasil, as tratativas estão travadas. O Real Betis ainda utiliza o atacante constantemente e o empréstimo é muito difícil de ocorrer. Hoje, somente o Fla está na disputa do jogador, que já foi alvo do Fluminense, Corinthians e também Palmeiras. Léo Ortiz vem para o Flamengo? A alternativa seria uma venda, algo que não está nos planos do Flamengo no momento. Que entende que o modo que conseguiu as contratações de Gabigol e Gerson, por exemplo, com o empréstimo em opção de compra são as melhores nesse caso. Sobre Léo Ortiz, Mauro César afirmou que suavemente o Flamengo já começa a pensar em um plano B. Alguns nomes já começaram a ser debatidos pela cúpula rubro-negra, mas ainda sem consenso. A situação é complicada por conta dos valores pedidos pelo Red Bull Bragantino, que tem dificultado as tratativas para a saída de seu capitão, mesmo com o zagueiro querendo jogar no mais querido. Negociação entre Flamengo e Bragantino por Léo Ortiz continua, mas ainda não há previsão de desfecho. Nos bastidores do clube paulista, a permanência tem ficado cada vez mais evidente. Então, essa questão dessas 3 negociações que o Flamengo tem em curso. Primeiro, Léo Ortiz, desde o início de dezembro, que o Flamengo fez uma proposta oficial de 6 milhões de euros, né? E de repente o Bragantino
disse que não venderia por esse valor acordado com o jogador antigamente, pois esses valores seriam para o futebol europeu, de acordo com o time paulista. Daí então, o Flamengo ficou esperando a resposta final do Bragantino. Chegou até a aumentar a proposta. Só que o Bragantino disse que, para o futebol brasileiro, só venderia Léo Ortiz por 64 milhões de reais. É muita grana em um zagueiro que já tem uma idade avançada. Penso eu que o Flamengo não vai pagar de maneira alguma esses valores para contratar o zagueiro Léo Ortiz. A situação de Luiz Henrique é a mesma. O Flamengo tenta a negociação, só que de maneira por empréstimo. O Flamengo quer pagar o empréstimo e, se por acaso gostar do atleta e ele fizer uma boa temporada, o Flamengo compraria o jogador e o valor pago no empréstimo seria abatido na venda final. Então essa novela com o Léo Ortiz deve se estender muito até que o Flamengo decida se vai aumentar a proposta ou não. A data já foi divulgada. Dia 19 será o dia final em que o Bragantino vai dizer se vai vender ou não. A questão de Luiz Henrique também tem sido muito complicada. O Flamengo tenta um empréstimo com opção de compra, mas os espanhóis não gostaram dessas formas de negociação e o Flamengo vai fazer uma reunião presencial para tentar convencer os espanhóis de vender o jogador. Da mesma forma é Matias Vinha, o lateral esquerdo do clube italiano, hoje não é praticamente nem usado no seu time, já que ele foi emprestado ao Sassuolo, também clube italiano. Só que dessa forma, o Flamengo faz uma proposta oficial, pretende até aumentar a proposta pela compra do jogador, e mesmo assim a Roma bate o pé e quer mais dinheiro. O Flamengo faz essas viagens para tentar convencer a esses dirigentes que o Flamengo tem condições financeiras de pagar de maneira parcelada. Você contratar vários jogadores à vista é impossível, ainda mais o Flamengo que não tem muita grana para investir em 2024, só apenas 160 milhões. É impossível contratar todos os jogadores de maneira à vista. Pagou apenas De La Cruz porque foi multa rescisória. Esses outros atletas, infelizmente, não tem como pagar à vista, tem que ser de maneira parcelada. E é torcer que essa questão financeira do Flamengo, que está bem, seja bem vista lá no futebol europeu e os times aceitem a proposta do Flamengo para pagar de maneira parcelada. Caso contrário, o Flamengo vai ter que voltar ao futebol brasileiro e tentar contratar outros atletas aqui do futebol sul-americano. Não tem mais outra saída, Infelizmente é essa, O Flamengo estreia hoje no Campeonato Carioca, enfrenta o Audax em Manaus. A torcida comprou todos os ingressos. Isso mostra a força da nação rubro-negra em todo o país. Vamos torcer que o nosso Mengão faça uma boa atuação e, acima de tudo, ganhe os 3 pontos, que é o mais importante. O Flamengo que perdeu os 2 últimos campeonatos carioca para o Fluminense, então tem deixado a desejar, principalmente no campeonato estadual. Está na hora de mostrar a força do investimento que é feito todo ano. O Flamengo é disparado o time brasileiro que mais investe em todas as temporadas. Então, tem que fazer valer esse investimento dentro de campo. Com a mudança de treinador, Tite, que já iniciou em outubro do ano passado, já sabe as deficiências do time, já sabe onde o time é mais eficaz, então ele já conhece uma boa parte do elenco e com certeza vai extrair o máximo de qualidade desse time em 2024. A expectativa, eu como torcedor, são uma das melhores possíveis. Fazia tempo que o Flamengo não iniciava uma temporada sem trocar o treinador. Não mudou o treinador agora, então já é algo a se destacar. Vamos torcer que o nosso Mengão vença hoje e conquiste os 3 pontos. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai conquistar títulos em 2024? Participa e deixa sua opinião nos comentários.